Ora, boa noite. Boa noite, jovem. Boa noite, Emanuel Dias. Como é que tu estás? Estou sentadinho, com a barriga cheinha. Né? Olha, Espero que o nosso convidado também. Pois é, nós hoje temos convidado, mas a gente já lá vai. Vou só mostrar agora só um bocadinho dele. Hoje não estamos só. Ei, mostrei um bocadinho dele agora. Mostrei um Se bocadinho for dele. como aquelas cenas, o YouTube está aqui, depois está sempre no mesmo sítio. Não, mas agora- Estamos feitos ao vivo. Olha, mais um bocadinho dele. Foi? Olha, Foi. mostrei mais um bocadinho dele. Muito bem. Mas pronto, hoje é boa noite porque estamos a gravar isto às 11h29. Eu já devia estar a dormir, mas é que amanhã Já devíamos estar todos a dormir. é dia de pica-boi, como diz o outro. É dia de pica-boi e dia de... não é dia de missa. Pica-vaca. Mas poderia ser, mas não é. Não, missa de manhã, E olha, 7h30. mas também temos de dizer bom dia, boa tarde, bom lusco-fusco, boa hora de sexta. Boa hora que tu estás a boa ver isto. penumbra. Ou a ouvir. somente. Exatamente, que é para isto ser... Bom trabalho, se estás a ouvir enquanto trabalhas. ou enquanto conduzes, está a tentar a estrada, não usa o telemóvel. Exatamente. Pode nos ouvir, mas nada dessas coisas. Coisa. Pronto, aos anões e ao Strabby que nos vê. Bom coisa enquanto estás a fazer o coisa Pronto. e ouvir coisa. Exatamente. E agora vamos apresentar o nosso convidado, que agora lá está ele. Ora, aí está. Olha, Dias, diz lá. Bem-vindo, Olá, Pedro Dias. Diz lá boa noite. Boa Sou noite. Dias. Sejam bem-vindos, sou Dias. Muito obrigado. Eu também sou Dias. Dias e dias à boa vida. Exatamente. Ora bem, a gente, isto é assim, nós temos ali a imagem tudo bonito, podes falar para a câmara 2, vou dizer câmara 2 que é para não dizer, olha, fala ali para o telemóvel. Ali a câmara 2 e também tens todos os nossos ouvintes. Exatamente. Portanto, Que são fala 2 anões, um chinês e 2 estrábicos dois trabos. que não se conseguem olhar nos olhos, Nós porque um qualquer é dia para vamos dentro e ser o outro é para fora. Nós vamos ser processados qualquer dia. Não porque mal. ninguém quer saber o suficiente. É de nós. Ninguém sabe de nós. Ninguém nos ouve. É isso. Mas pronto, então olha, vamos lá falar então um bocadinho do convidado. Eu vou ler Exatamente, aqui exatamente. a apresentação dele, que vocês já têm acesso na nossa plataforma do Facebook. E não só. Então o que é que o Pedro Dias diz sobre ele? Ali olha ele todo bonito. Vamos pôr aqui, vou pôr só a imagem dele aqui no cantinho, que é para vocês lerem também. No cantinho, que é tipo... as cenas todas. Alguns, se calhar vai ser no meio até, mas pronto. Então, eu sou o Pedro Dias, licenciado em Recursos Humanos e pós-graduado em Gestão e Desenvolvimento em Recursos Humanos. Encontrei na área de Recursos Humanos uma paixão que me move baseada em 2 premissas. A primeira é o sentimento de termos a possibilidade de mudar vidas e dar oportunidades através do recrutamento, e a segunda é o desafio constante de procurar a pessoa ideal para determinada posição. No fundo, encontrar unicórnios. Claro! O Pedro é a pessoa que, apesar do fato diário, encontra a sua paz interior nos riffs pesados do heavy metal e nas moches de um concerto. Sendo assim, Manuel, a primeira questão que eu te coloco é, então, mas o que é isto de recursos humanos? Pumba, para abrir. É uma boa questão. Recursos humanos é uma palavra que pode englobar 3 dimensões diferentes, ok? Por Ui, exemplo, Vamos ter uma palestra aqui, nós, isto vai ser fabuloso. tentarei Então. não ser demasiado doutorado. Sim, Mas, sim, ok, sim. por exemplo, a área de recursos humanos é possível ter intervenção em 3 áreas diferentes. Ao nível das organizações, ok? Temos ao nível societal e também ao nível mais individual. Mas sim, recursos humanos é aqui um tema um bocado dúbio. No fundo é aquela zona da empresa onde sempre que há algum problema nos vamos queixar. É os recursos humanos. Sim, Especialmente quando o dinheiro não bate certo na conta. pois. Eu por acaso, sempre, a ideia que eu tenho sempre dos recursos humanos é quando há assédios sexuais, uma pessoa tem que ir aos recursos humanos. É tudo o que eu sei sobre os recursos humanos. E quando queres entrar para algum lado, vamos aos recursos humanos. Por exemplo. Pronto. Muito bem. E diz-me lá, como é que é a tua experiência nos recursos humanos até agora? Tenho tido uma boa experiência nos recursos humanos. Já passei por diversas áreas, desde trabalho temporário, à área da formação, e agora estou mais no recrutamento. Já tive em perfis mais comerciais e neste momento mais para a área de IT. Ok? Muito bem. E como é que é feito este processo de seleção, principalmente agora que estás na parte do recrutamento? Ok. O recrutamento é sempre um desafio enorme. Ok? Primeiro porque vamos ter sempre montes de pessoas pela nossa frente. Todos os dias temos várias pessoas, todas muito diferentes, e todas a tentar para a mesma posição. Ok? Vamos fazer aqui um filtro muito grande e tentar encontrar um match perfeito para determinada posição. Temos que encontrar aqui formas também de criar ligação com os candidatos, porque nem sempre é fácil, ok? Aqui o sentimento de criar uma certa empatia, e tirar no fundo o máximo de cada pessoa, de cada candidato, porque há pessoas mais introvertidas, em que às vezes é difícil quebrar o gelo, e há outras pessoas que contam tudo até demais e é difícil fazer-vos calar.
Portanto, o desafio é fazer aqui este filtro, ver o que é importante e o que não é, e conseguir, no fundo, tirar aqui o melhor de cada candidato. Então, olha, ainda bem que falaste disso do não se calam e os que não falam, porque o meu foco principal neste podcast em específico começou com a premissa de quais são os maiores erros nas entrevistas, porque nós vamos entrar para o mercado do trabalho daqui a nada, muita gente que está a entrar no mercado de trabalho vê-se a passar por 50, 60 entrevistas e a receber 3 telefonemas para coisas que são, olha, sim, nós temos um trabalho para ti, é das 2 da manhã às 6 da manhã, aos fins de semana, 2 vezes por mês. E pagamos-te 20 euros. E é coisas deste género. Portanto, eu gostava que abordasses toda a experiência da entrevista, ou seja, o que recomendas, o que não recomendas e os erros mais comuns e as coisas que te mais agradam. É uma excelente pergunta. Uma espécie de coaching. Uma espécie de coaching. Ok, vamos fazer aqui uma sessão de coaching de preparação Exatamente. para a entrevista. Vamos por tópicos. Vamos por tópicos, ok. O que é valorizado numa entrevista? A assertividade, responderes às coisas. Se tu estás a falar sobre ti, tens de ter uma assertividade no que tu fazes e no que dizes. Não podes dizer, eu, se calhar faço mais ou menos isto, ou fiz isto. Não, fiz isto, eu sou assim, eu sou assado. Manter também contacto com o entrevistador, tentar criar alguma ligação, alguma empatia, que é muito importante. Há pessoas que são muito fechadas no sentido de se ela falar com elas estão constantemente a olhar para o chão, a desviar o olhar. Portanto, tentar criar uma ligação com o entrevistador, com o recrutador, seja o que for, porque isso também vai ajudar a que, se ele tiver indeciso entre algum perfil, olha, eu gostei daquela pessoa, gostei muito do perfil dela. Portanto, preparar-se também. Isto é, tu vais a uma entrevista sobre determinada empresa, estuda a empresa, vê um pouco sobre ela. Porque dá mau aspecto dizer, então o que é que sabe sobre nós? Não sei, ligaram-me e eu vim aqui. Sim. Logo por aí estás a marcar muitos pontos negativos. Sim. Porque mostra que não estás a prestar interesse. Ok, tu mandas currículos massivamente para diversas empresas, mas também convém que quando alguma te chama, pelo menos sabes alguma coisa sobre ela. Saber quem é que manda, saber como é que funciona, o que é que fazem. A área de negócio, pelo Exatamente. Qualquer coisa que, se não souberes, dá muito mau aspecto, ou então se disserem o clássico de eu nem sei muito bem para que é, eu mandei para tanta coisa. Pois. E tu ficas do outro lado enquanto recrutador, bom, se calhar nem devia ter chamado esta pessoa. Portanto, preparaste para a entrevista, preparaste para o facto de do outro lado está uma pessoa que vai avaliar o que tu vais dizer e a forma também como te comportas, ok? Teres também algum cuidado na vestimenta, não estou a dizer que deves ir de fato nem perto nem de longe, mas teres algum cuidado, ok? Isto em termos do que é valorizado. Certo. Erros mais comuns, acabei por já falar também um pouco sobre aqui. Falaste sobre o que é valorizado e o que não é, o que não é recomendável. E agora o mais comum. O mais comum é, de facto, as pessoas irem muito mal preparadas para as entrevistas, começarem a Isso é o mais comum. O mais comum é as pessoas não irem preparadas. Não irem preparadas. Entrarem em pânico quando alguma questão é sensível. Por exemplo, se perguntares sobre o nível de inglês, certo. A pessoa percebe, se eu te estou a perguntar sobre o nível de inglês é que vai ser importante. Ok? E ela tem receio do inglês não ser tão bom, vai começar a ficar nervosa. Mas mais vale ser sempre honesta, dizer a minha expressão não é tão boa, ou a minha compreensão é melhor do que a minha expressão, do que dizer não, domino claramente. Então podemos falar um pouco em inglês? Se calhar melhor não. Pois. Portanto, ser sempre honesto, não há problema nenhum em não saber determinada coisa, ok? É preciso saber ser também honesto nesse sentido. Portanto, manter-se calmo. Em termos de erro mais comum, é mesmo, de facto, não quero repetir, mas é o não ir preparado para a entrevista. No sentido de quando tu perguntas, fala um pouco da sua experiência, eu nem sei bem o que é que ia dizer. Ora bem, eu fiz isto, fiz aquilo. Portanto, se tu vais para uma entrevista, tens de ter pelo menos um pitch preparado sobre o que vais dizer sobre ti, sobre a tua experiência. Nem que seja de forma resumida. Estás-te a vender, basicamente. Estás-te a vender, exatamente. É muito importante. E se calhar pegar nesse ponto da entrevista, lançar aqui uma questão que nos foi deixada por uma ouvinte, que é a Carolina Carraio, e uma delas vai em sentido ao currículo, que ela diz quanto tempo é que olhas para um currículo e se ligas ao aspecto ou se simplesmente o modelo do Aeropass é suficiente. Ok, antes de mais, obrigado Carolina pela tua pergunta. O currículo é de facto um instrumento muito importante.
até porque é o primeiro contacto que o recrutador tem com a pessoa. Ok? Portanto, quanto tempo em média? Depende do perfil, naturalmente. Se for um perfil mais complexo, diria que perco 1 a 2 minutos com o currículo. Se for um perfil mais básico, em que também o currículo seja de uma página, perdemos muito pouco tempo. Portanto, se me perguntas diretamente, a parte visual é mesmo muito importante. Cada vez mais se vem optando por usar um modelo de currículo mais adaptado a ti, isto é, fazeres um personalizado, de que usares o Europass. Porque tu recebes 30 currículos e ao fim de 20 Europasses parece tudo igual. Então se não tiver fotografia, parece mesmo tudo igual. Portanto, eu sugeria diretamente à Carolina perderes, se calhar, tu algum tempo a preparar o teu currículo, porque quanto mais tempo tu preparas a fazer o teu currículo e a ficar bonito e apelativo, mais tempo vou perder eu enquanto recrutador olhar para ele. E aí já estás a ganhar pontos. Mas aqui falas num ponto, por exemplo, tu que trabalhas numa empresa de recrutamento, não é? Que é essencialmente esse o trabalho, se não estou enganado, mas notas que as próprias empresas que não vos usam para recrutamento que também já têm esse cuidado ou ainda continuam a valorizar o Europass? Começa-se a mudar um pouco o paradigma. O Europass começa a perder um pouco aqui o uso. Ainda é o mais fácil de fazer, até porque basta recorreres à internet ou ao Europass e consegues facilmente fazer o currículo. Mas de facto cada vez mais tentam fazer. Eu a isso também por acaso já tinha observado há bastante tempo. O Europass é basicamente uma formatação e nota-se que milhares de pessoas usam o mesmo e que passamos a ser formigas num formigueiro e uma pessoa está-se a tentar destacar para um lugar, é uma vaga. O Sim, que é que tu tens mais que os que outros com um currículo exatamente igual? Não Eu has de acho que ter. na altura fazia sentido porque se calhar também havia muita oferta, não é? Isto é, bastava tu teres algumas habilitações, algumas competências. Sim. E ao preencher isso de forma formatada, como a oferta também era muito grande, bastava fazer um check, não é? Certo. Este tem. E acabou por ser muito... Ser mais prático. Por ser o mais prático. Agora é mesmo uma questão de fazer um pouco de personal branding, da tua marca, ok? Da tua personal branding. E muito começa aí pelo currículo. E no encontro disso, nós já temos verificado, ou pelo menos o que se tem notado e que muita gente se queixa, principalmente pelos trabalhos que agora têm tido, porque vemos pessoas com demasiadas habilitações a trabalhar em sítios que se calhar não são necessárias tantas habilitações. Certo. O que eu te questiono é se a nossa geração, porque tens mais ou menos a nossa idade, Certo. Não, tenho a nossa idade. tem a nossa idade mesmo? Tenho a nossa idade. Peço desculpa, não te estudei mesmo. Se achas que a nossa geração acaba por ser uma geração muito qualificada para os tempos de hoje e que isso Temos acaba que- por ser prejudicial. Sim. Ou Existem vários pontos para essa discussão. É que se calhar demoraria mais do que Não, mas- gostaríamos. Estás à vontade. Estás a Vou ver? tentar resumir aqui um pouco Não é a à minha vontadinha, não é? opinião. Mas Estás à vontade. Sim. Nós somos também uma geração muito de fast pace e eu vou explicar porquê. Nós gostamos de ver as coisas a acontecer o mais rapidamente possível. Enquanto se recuarmos aqui uns anos atrás, eu vou responder a tua pergunta, não vou fugir. Só sim, fazer aqui um estás enquadramento. enquadrado. Sim. Enquanto que aqui há uns anos atrás, por exemplo, temos os nossos pais, os nossos avós, entrar para uma empresa e ficar lá a vida toda era o sonho, ok? Era no fundo mesmo o que queríamos. Neste momento, tu se entrares para uma empresa, estás lá 2 anos e que já começas a ver, ok, isto tem mais crescimento para mim, senão vou saltar fora. Ok. Ok. Então, não esquecendo a pergunta que eu te Sim. fiz, achas então que a nossa geração está muito mais à busca, isto é, procura muito mais do que as gerações que ficavam mais estabilizadas? Sem dúvida. Mais... Sem dúvida. Também já faz parte um pouco da nossa natureza, ok? Nós crescemos num ritmo alucinante. Aliás, se olharmos aqui em termos de... Eu estou a achar piada porque isto está só a coincidir perfeitamente com as conversas que nós temos vindo a ter desde o início. Sim, eu por acaso estava-me a Tu lembrar. estás só a e até repetir-nos, é uma coisa impressionante. Até vou apontar aqui porque surgiu mais uma questão. Uma questão. Mas continua, engraçado. era por isso que eu estava já a rir, porque Sim. está só Sim, é uma a coisa bater que tudo certo. nós temos batalhado, por acaso. Mas sim, força, desculpa. Não tem problema, faz todo o sentido. E nós gostamos de ver as coisas acontecer muito depressa. Se tu pensares aqui há 2 anos, eu vou puxar só 2 anos atrás. Tu olhas para um telemóvel, um Android que se usava na altura e 2 anos depois olhas para aquilo, já parece o tempo da pedra.
Sim, 2 anos se calhar não, mas 5. Assim, 5 seguramente. Não, Sim, e, agora, seguramente. e agora nós até notamos muito isso porque os telemóveis nem têm tempo de baixar o preço. Sim. Exato. Eles Já nem estão muito desvalorizam, caros, nem eles estão muito caros por desvalorizam. causa disso, está sempre a atualizar. Eles agora sempre a atualizar. desvalorizam porque sai um novo. Exatamente. Já não é. Mas E essa, não. E isso acaba por ser uma premissa que nos leva para a nossa geração e para a maneira como olhamos para o emprego. Repara, é mesmo por aí. Tu entras agora numa empresa, imagina 24 anos, entras na empresa, estás lá durante um ano, se não começas a ver progressão de carreira, se não começas a ver novos desafios, tu não te consegues motivar fazendo a mesma coisa durante muito tempo. E por isso leva também a uma procura muito mais ativa, uma procura muito mais constante da nossa parte, da nossa geração. Em relação a sermos mais qualificados, temos que reparar que, neste momento, ter uma licenciatura é quase como a mínimo. comparar... É o mínimo, É o mínimo. é quase como olhares para uma pessoa, olha, aquela pessoa tem o 9º ano. Estamos a chegar a esse ponto. E se tu reparares, ainda por cima, isto é uma opinião muito pessoal, em termos de ordenação aqui de diplomados, o nosso Estado ainda falha muito nesse sentido. Isto é, em vez de procurar que haja mais diplomados em determinada área porque está a falhar na sociedade, continua a haver uma entrada maciça para determinados cursos que saem cá para fora e que sabem que não vão ter é engraçado. emprego muito Fomos- facilmente. fomos- licenciados em E- Geografia. Exatamente, Sim, e depois reparem, somente para concluir aqui este ponto, claro que as pessoas depois acabam por ter que ir para trabalhos que não têm enquadramento com a tua formação, mas se não pensam o seguinte, se tu estás à procura de emprego e estás 1, 2, 3, 4, 5 meses, chega uma altura em que tens que ir trabalhar para algum sítio porque não vais viver da área evento e a qualquer momento queres sair de casa dos teus pais, queres ter a tua independência. É um pouco por aí. Sim. E é triste porque, sendo o mínimo licenciado, as exigências dos recrutadores e das empresas que contratam começam a subir. Querem, no mínimo, um licenciado em alguma coisa, um mínimo de alguém perfeitamente educado e capaz de fazer caixa de supermercado. E tens meia dúzia de licenciados em caixa de supermercado, tens meia dúzia de licenciados a dobrar roupa, meia dúzia de licenciados a fazer inventários. Aqui- Não estou a dizer que são trabalhos que são que prejudicam ou que têm um mau agouro associado, mas o mínimo para alguém a dobrar roupa passou a ser um licenciado. Eu não sei se. Aqui não sei se concordo contigo. Opá, se não Eu- concordares é fabuloso que temos uma discussão. Sim, eu não sei se é por causa de ser um mínimo ou se tem mais a Simplesmente ver há com muita aquilo que o Pedro estava a dizer, que é opá, tudo bem, tu és especializado e és qualificado nesta área, mas nós, país, não temos a oportunidade para te dar de tu usufruís isso. Exatamente. Por isso, a partir de uma certa altura, lá está, tu não podes viver nem de arte nem de vento. Sim, e E passas vais aí ter para que as outras. apostar. Mas eu acho que também surge aqui outra coisa, que por acaso gostava de saber a opinião do Pedro, que é há realmente muita gente a licenciar-se e a especializar-se, claro, em áreas que se calhar nós não conseguimos oferecer, mas estamos também a perder no outro lado, ou se calhar não sei, em áreas em que se calhar não é preciso licenciados, mas sim técnicos, e se calhar há pessoas a safarem-se como técnicos por causa disso, porque há pouca gente e é preciso Exatamente. alguém saber fazer aqueles serviços que Sem dúvida. não necessariamente tem que ser um licenciado. Não é? É exato, e vai muito, lá está, no sentido do que eu te estava a dizer. Há profissões e há ofícios que se vão acabando, porque também não há, no fundo, um esforço do Estado nesse sentido. Repara, olhando para Passos Ferreira, ok? Existe muita indústria em Passos Ferreira, existe falta de mão de obra. Mão de obra não tão qualificada, mesmo nesse sentido que estamos a falar, é mais técnicos. Por exemplo, Não precisas de um se falas licenciado para Ferreira, eles são conhecidos pela parte do móvel, é nessa Exatamente, parte da exatamente. pintaria e tudo Também, mais. tudo Trabalho de mais. madeira. É preciso muitos perfis, porque repara, se tu continuares com esta ideia de tu tens de ser licenciado, tens de ser um doutor, Pois, Sim. então o que é que vai acontecer aos pisteleiros, aos pintores, exatamente. aos serralheiros? Exatamente. Porque existe um pouco o estigma na sociedade de que ou tens uma licenciatura, és doutor, és mestre, Ou não és ninguém. Ou não és ninguém. Ok, mas nós precisamos de todas as pessoas na sociedade. Ok? E qual é o interesse, se calhar, de tirares um curso, se alguém me está a ouvir que seja da área, vou tirar um curso à sorte, por exemplo, de educação, em que está muito difícil. Acabas por estar a investir num curso em que, se calhar, a tua taxa de sucesso vai ser mínima. E se calhar, se investisses num curso mais técnico, sei lá, um curso técnico de algo que saibas que vai ter saída e que, apesar de não ser uma licenciatura, vais ter trabalho, vais ter uma vida estável. Por que não apostar antes nisso? Para ter um título?
Pois, mas, isso Se calhar levanta-me. também entra. Eu para já levanta-me só um comentário e uma questão. O comentário é, neste momento, eletricistas, picheleiros, serralheiros ganham o que querem onde querem. Basta. Neste A mão de momento, obra é reduzida. Lá está. Não é? ganham o que querem quando querem e fazem o que querem. E não lhes falta mínimo trabalho. Não falta. A questão que levanta é da procura de algo que dá mais trabalho versus algo que está complicado. Realização, outra questão. Realização pessoal, satisfação pessoal, que também é uma coisa que eu há bocado me surgiu para falarmos, e fazer o que se gosta. E se a pessoa realmente gosta de educar? É para isto que eu quero ir. Vais ter uma vida complicada para frente, mas é isto que eu quero. Concordo plenamente Não, em também- seguir o que tu queres fazer. Sim. Mas o que acontece muitas das vezes não é esse o caso. Sim. É tu seguires determinado curso ou porque parece socialmente bem, ok? Ou porque achas que em teoria vai ter saída, mas voltamos à questão do fast-paced. Sim. Tu entras hoje na faculdade em 2019, nada te garante que quando saís vá para 2023 vai estar tudo na mesma. Claro. Algo que podia ter muita saída na altura pode já não ter agora. E vice-versa. E vice-versa, exatamente. Portanto, é essa a minha opinião sobre este assunto. Agora, se de facto é algo que tu queres, acho que devemos sempre fazer o que nos motiva. Ok? Se por exemplo um dia mais tarde um filho meu dissesse, olha, mas eu gostava mesmo era de ser músico, qualquer coisa, não sei se vai bater aqui em algum tema Eu não- sensível. Eu não sei que parte da vida. Imagina um filho teu, pai, sabes o que é que eu dava? Contrafagote. Se isso te fizer feliz, segue a tua vida. Mas acho que deve haver muito também esse apoio de Sim. as pessoas. Eu acho que Fazer com o um, que planeamento, com um planeamento estruturado, Uhum, acho que qualquer pessoa consegue fazer o que seja. sem dúvida. Agora, tem que se sujeitar a certas coisas e tem que ter vontade de fazer certas coisas. Não é? Sim. Se uma pessoa quer ser música, não é Invista pai, para o quero ser. ser músico, vou desistir da escola e vou tocar guitarra. Existe esta parte. Ou existe pai, quero ser músico, já tenho aulas há não sei quanto tempo, quero começar a ter aulas de teoria musical, tenho aquela faculdade de ensino superior ou curso ou o que for, e quero ser músico e ter uma fundação por trás que lhe dê a credibilidade, porque neste momento para se ser músico é preciso ter uma credibilidade, é preciso ter repertório, é preciso ter portfólio, é preciso ter conhecimento e segurança naquilo que está a fazer, e isto de certeza que se aplica às outras áreas todas. Qualquer área. Portanto, claro, com um pensamento estruturado, com uma carreira definida, com objetivos delimitados, acho que fazer o que se gosta é possível, Exatamente. mesmo que a área esteja complicada. Agora tem que ver Uma pessoa esforço. tem, lá está, voltamos à cena das formigas. O que é que nós temos mais que os outros? É preciso pensar aí, é preciso valorizar-se. Sim, e pegando nesta e fazer se calhar duas perguntas numa, Pimas. que é se os jovens realmente têm tido as devidas oportunidades, Uhum. principalmente a nossa geração, e as futuras, né? Que se calhar é mais preocupante, e se esta ideia das soft skills tem cada vez mais importância nos nossos dias. Sim, tem, começando pelas soft skills, que é a última. Normalmente quando são duas perguntas começa sempre pelo Sim, sem problema, não. Aqui é como nos exames da faculdade, a ordem é a vossa escolha. Tens é que responder. É que souber responder no fundo. E 2 mais 2 faz-se na calculadora. Just in case. Só. A questão das soft skills vai bater na questão muito de diferenciação. Se eu tenho 3 currículos iguais, e isto vai voltar à minha parte inicial. Eu tenho 3 currículos iguais. Aquelas 3 pessoas saíram no mesmo ano, tiveram a mesma média, têm o mesmo curso, têm a mesma experiência, experiências similares, ok? Eu falo com as 3. O primeiro não me olha, o segundo é muito bom, tecnicamente, mas falta-lhe muito interpessoal, e o terceiro tem ali um diálogo fantástico comigo, criamos ali uma boa interação, que fica uma boa impressão dele, tanto de percurso profissional, como de soft skills. Dentre os 3, a escolha parece-me óbvia. Okay? Portanto, as soft skills vão muito, é muito do futuro, porque quando chegares a um nível em que toda a gente tem o mesmo curso, isto é, para a mesma função, okay? Não só nesse sentido, tem que haver aqui algo que te diferencie. E as soft skills é valorizado. E agora, deixa-me só mesmo para concluir. Por exemplo, se vires muito agora em termos de anúncios mesmo, no perfil não vem só licenciado em X. Não, tem dinamismo, gosto de trabalho em equipa, atitude crítica, ok? Pensar fora da caixa. Isso tudo são soft skills.
E em relação às oportunidades aos jovens, tens notado que isso Tenho. realmente existe? Ou... Não sendo eu propriamente um velho, não somos Sim, nós propriamente velhos, mas eu acho mesmo que a nossa geração não está a ter as oportunidades devidas. Acho muito injusto a questão de o esforço que tu fazes, e muitas vezes nós, jovens, fazemos um esforço enorme para pagar o nosso próprio curso, fazemos alguns trabalhos por fora para ter dinheiro para pagar o curso, e quando tu acabas a licenciatura, ou acabas o mestrado, seja o que for, sais cá para fora e deparas-te com um mercado de trabalho que te vai exigir experiência. Portanto, eu A acho experiência muito que injusto. é logo a sair da maternidade, começar logo a Exatamente. trabalhar, não é? Exatamente. Portanto, 23 pedem anos que- com 20 anos de experiência. um pouco, Numa licenciatura. 2 prémios nobres e Certo. tentar um pouco por aí. E tens que Mas, ser capaz de lamber o cotovelo. Estou um bocadinho atrasado. Eu É? ainda não tenho prémios novos, não, Pois, não estou a trabalhar. eu por Isso. acaso tenho meio, mas... Tens meio para Tenho meio. roubaste ao Saramago. Meio. Opa, ele deixou cair e eu aproveitei. mas Mas pronto, voltamos à seriedade então. Não, é bom para quebrar também, mas A é tristeza. mesmo a minha opinião. Sim. Posso concordo. considerar-me sortudo nesse sentido, seja o Que que as coisas quiserem correram bem. chamar por sortudo, a sorte também se procura. E trabalha-se, não é? Mas tive a felicidade de, mal terminar a faculdade, começar imediatamente a trabalhar. Mas o que eu vejo muito, e tenho exemplos muito concretos e muito próximos, de que, apesar de terminarem o curso, não conseguem arranjar trabalho porque é constante, não tem experiência na área, não tem experiência aqui. Tal e qual. Precisamos de uma pessoa com experiência, não podemos arriscar. Então, se não podem arriscar, convém o Estado também nos dar algumas ferramentas enquanto jovens, e que não pode passar só por um estágio que anteriormente era 12 meses e agora passa a 9, que não nos dá direito a ter um subsídio de desemprego. Certo. Portanto, convém de facto darem oportunidades para os jovens, senão vamos bater num título de um filme que é No Country for Old Men e aqui passa a ser um No Country for Young for people. Young People. Pois. E pegando, não sei se ias fazer alguma questão, não? Não, eu estou só aqui a concordar neste momento. Não, mas porque o Emanuel estava o Pedro Emanuel. estava a Olá. falar agora na situação de trabalho e vem ao encontro de uma pergunta que eu tinha preparado também, que é se realmente existe demasiado trabalho precário. Existe. E nós, enquanto jovens, também somos muito afetados por isso. E somos eu culpados passo- disso? Somos também culpados e somos vítimas, uma palavra muito forte, de um sistema que não nos protege. Ok? Porque entre teres um trabalho precário e não teres nada, tu vais ter que te agarrar a alguma coisa. Aliás, acho que houve alguém recentemente que disse isso, que era melhor teres um trabalho precário do que estás no desemprego ou algo assim. E se fores ver, é verdade. E então, se estiveres num desemprego e não tiveres sequer direito a qualquer tipo de subsídio, qualquer tipo de compensação, se calhar, se te pedirem para fazeres um horário das 6 da manhã a Duas da ganhar manhã. 20 euros, tu Pois. entre 20 euros e nada vais aproveitar os Contas 20 para euros. pagar. Ou então um trabalho que é mal pago, trabalhas 12 horas por dia, chegas ao fim do mês levas 300 euros, mas se calhar tens que fazer esse esforço, tens de ter esse trabalho precário, para quê? Para quando numa futura entrevista, numa futura application, está-me a faltar aqui, uma candidatura, Sim, já te vão dizer, mas tu tens experiência. pois. Portanto, nós, muitas das vezes passamos por trabalho precário a pensar no futuro. Portanto, se somos vítimas, somos culpados, porque também o permitimos, Como uma forma de salvação, quase, não é? quase. E indo ao encontro disso, colocava se calhar a outra questão que a Carolina fez, em que ela diz: de certeza que o Pedro já teve momentos em que estava a oferecer um trabalho a alguém cujas condições sabia não serem as melhores, quer a nível de salário ou de horário. Como é que ele se sentiu ou se sentiria e geria toda esta situação?